Gravar. Autoriza a gravação? Então, Pronto. A primeira pergunta é a seguinte: você, enquanto professor de capoeira, o que você traz de influência na sua construção e concepção do que é ensinar a capoeira, ou seja, repassar a capoeira, de tudo que a gente começou a falar, né? Sobre a contracolonialidade, da forma de organizar, né? Sobre cantar as músicas do professor e tudo isso que a gente já estava conversando, né? Essa relação com o território, com o aquilombamento, né? Com o compromisso com a gratuidade e tal. Essa é a primeira pergunta. então, eu desde os 9 anos que eu faço capoeira, né? Desde os 9 anos também que eu caio na rua, que eu sou da rua mesmo. Eu sou do manguear, eu sou do pegar frete, eu sou de amanhecer sem nada e ir pra rua e fazer o almoço. E depois do almoço se levantar e correr atrás para fazer o jantar, ou se não ficava sem. Né? Eu sou da rua. E na rua eu encontro break dance, capoeira, muita capoeira. E a fica. Começa a ser. Eu chego na capoeira e me sinto acolhido. Então eu muitas vezes eu ia para a escola e desviava e ia para capoeira, né? Eu morava na torre, nessa época de 9 anos de idade. E aí eu, em vez de ir para Caxangá, para minha escola, eu ia para capoeira na expulsão de animais de cordeiro. Porque lá na capoeira tinha também, era bem acolhido e aprendi a arte que eu queria de fato, naturalmente aprender, essa coisa gostosa toda que é a capoeira, já ali eu já sentia, né? E chegar em casa, chegar dando salto e aí depois da capoeira ainda tinha a vitamina com biscoito, né? E aí eu desviava da escola, eu ia para a exposição de animais treinar capoeira, que era um projeto que existia aqui e ao mesmo tempo existia na exposição de animais de cordeiro, mas já existia também por aqui também, que era um projeto chamado Chapéu de Palha da época, do final dos anos 80 para o começo de 90. Um projeto chamado Chapéu de Palha, que por exemplo também tinha aqui no centro social, onde hoje é a polícia. E nessa mesma época, né, de 9 anos, no final dos anos 80, de 89 para 93, esse projeto rolou e eu estava nesse. Quando eu morava no final dos anos 80 para 90, eu morava na torre e fazia capoeira na torre na Vila Santa Luzia e fazia capoeira na, na exposição de Animais do Cordeiro, num projeto Chapéu de Palha, que ao mesmo tempo, paralelamente, existia também aqui na Várzea. E na época foi que minha mãe conheceu o meu padrasto, que morava aqui na Várzea, que começou a me trazer para a Várzea. E aí mas eu começo a ficar na Várzea mais assim, com um negócio de 12 13 anos de idade. Aí eu começo a ficar dias, e tipo, semana, e depois morar na Várzea. Depois dos 12 anos de idade. Então lá para 92, né? E aí eu agora, já agora aqui na Várzea eu me integro também no projeto Chapéu de Palha aqui no Centro Social, que é onde é hoje a polícia aqui na Várzea, quartel da polícia. Que lá eu primeiro a minha entrada no em grupo, eu não conhecia capoeira de, de grupo ainda. Né? Eu via, né, porque eu morava ali, tinha capoeira no Parque Santana, tinha capoeira no Parque do Cordeiro, discussão mais Cordeiro, tinha capoeira na Jaqueira, tinha capoeira na Praça da Torre, então eu morava ali na Vila Santa Luzia, na Torre, e já vivia capoeira por ali, respirava capoeira por ali também já. Mas quando vem pra Vaza, aí tem mais ainda, e eu comecei a entender mais e ficar mais em capoeira de grupo, que era o grupo Chapéu de Couro, que existia muito aqui na Vaza, mas que nessa primeira época, e nessa primeira encontro da minha história com capoeira na Várzea, foi com o Nego, que também é contramestre do Chapéu de Couro. E depois, Nego viajou para a Alemanha e eu fiquei com o Betão, treinando com o Betão, que passou tipo 3 anos, tipo assim, com o Nego.
Depois a gente passou para Betão. E a história da capoeira começa por aqui na Várzea, começa assim, por essa época aí, por volta de 12, 13 anos de idade, aqui na Várzea. E é desde lá que eu estou integrado na capoeira da Várzea, caminhando aí com França, Luiz de França, Betão, Antonieta, o Maracatu. Essa capoeira da Várzea que é feita no centro social ali, na entrada da Vila Raiz, que era feita na praça, que era feita na frente da igreja, que era feita na escola de arte, que foi feita no salão paroquial, que foi feita no CAD, que foi feita dentro do Inocop, que foi feita na universidade, que foi feita no Campo do Banco, que foi feita no Lote, que foi feita no Beira Rio, que foi feita na Vila Raiz, né? Que fazia aqui no sétimo campo era essa capoeira. A capoeira com Betão, a capoeira de chapéu de couro, derivada dos mestres curis, que até hoje o tempo passou e Betão, né, não está conseguindo acompanhar a história e está mais teoricamente assim, né? Mas vive e a gente dialoga diretamente sempre sobre capoeira e tal, dia a dia, né? Com o Betão, contramestre do Chapéu de Couro. A gente dialoga dia a dia, todos os assuntos estão em dia e também meus assuntos também estão ficando em dia com o mestre Curisco, né? Que é o mestre do Chapéu de Couro, que é o cara da história da capoeira da Várzea, antes de tudo, quando falar de capoeira da Várzea. Passando por Betão e agora assumo esse lugar aí de ritualístico, né? Histórico, de manter essa capoeira firme e forte. E agora eu estou aí, atuo na associação e a gente está na associação desde 2021. Mas antes a gente estava no CAC e depois passou por um galpão de Betão. Né? E aí Betão já tinha deixado com os professores, que na época era, que eu posso citar alguns aqui, era João Ricardo, primeiro corda amarela, eu, Dudu Negão, Valmir, mas outras pessoas também têm habilitação para assumir esse lugar, capoeirística. Tinha alguma mulher, professora? Não, mas sempre teve muita mulher no grupo, mas né, poucas delas né, resistem à, à trilha da história e tal. Mas está se mudando e as mulheres estão valorizando e estão se aproximando mais e a capoeira também se aproximando mais das mulheres. Na verdade, a capoeira nunca foi fechada para nenhuma mulher. Para mim, não. Meu entendimento, não, porque a capoeira mesmo, originalmente, ela é liberdade. É liberdade de entrada e de saída. Quem quiser entrar, entra. Alguns com algumas mais dificuldades e outros menos. Eu também posso ainda dizer que, mesmo tendo essas promoções de capoeira na minha vida, eu ainda passei em tempo em que a capoeira não era tão fácil de se acessar. E ali no final dos anos 80, né, ainda tinha resquícios de de muito preconceito com a capoeira e não se facilmente não se conseguia chegar na capoeira tão facilmente. Nesse caso, no meu caso, como era tão pequeno, por exemplo, eu tinha que ser levado por alguém ou me desafiar a, né, um menino que tinha liberdade por necessidade. E aí eu ia, né, eu sempre brinquei de me perder nas favelas por onde andei, né? Então, ir pelos caminhos onde andei para me achar, para ter a prática de me achar sempre. Então, acho que na capoeira eu me achei, estou me achando. E né, agradeço muito essa história da. E sim, como eu ia dizendo, não tinha. Não é tão fácil, né? Ser capoeirista, praticar capoeira, resistir dentro da capoeiragem. Não é tão fácil.
O tempo vem provando, disse isso antes. Hoje tem mais promoção, hoje tem mais oferta, né? Alguns grupos sofreram muito com preconceito e com a dificuldade geral que sempre existiu e a perseguição e tal. E a negação, né? Embranquecimento e expropriamento cultural e tal. E tudo isso dificulta a capoeiragem no modo geral, né, velho? Então, eu também sofro com isso, mas a gente melhor, mais, bem melhor do que sofrer a gente vence sempre, todo dia na resistência, existindo e jogando e cantando e se fortalecendo sempre que a gente canta, toca, se encontra, e envelhecendo, se fortalecendo artístico culturalmente junto. Acho que A primeira mais. pra, é uma resposta retada para responder. Aproveitando esse gancho que a gente está falando de colonialismo, eu queria que você falasse dessa questão da organização dos uniformes, da forma livre de você deixar pessoas de outros grupos chegarem, treinar e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, eu tenho que falar que eu vivi numa vida muito escassa de tudo, sempre parte das originalidades do que eu entendo de viver e ser. E eu aprendi com a capoeira de que, como eu estava dizendo ontem no treino, que a capoeira ela é defensora, ela é blindada nela mesma, mas ela tem, em primeiro, ela é arte. E que arte é essa que não se articula? É, né? Ela não é tão, não sei se isso é ser radical, mas ela não tem essa coisa de do entende-se essa organização que a capoeira é não uso esse termo de hierárquico, mas de respeito. Respeito pelo que vem antes, né? E a gente tem isso, mas eu me perdi Vamos de na novo. pergunta. A pergunta é sobre esse processo da questão do uniforme, de você não ter essa rigidez com uniformização branca e tal, que a gente até conversou, e sobre essa liberdade de deixar outros capoeiras, outros grupos vir, esse formato da capoeira que articula, né? Exato, então. Então eu estava certo quando eu falei de articulação. E que arte é essa que não se articula, né? Aí é só no mundo e na rua. Capoeira é uma coisa que é rua, é de rua. E aí na rua a gente aprende a ser livre e se articular. A gente, como faz parte da capoeiragem, né? E eu acho que faz parte da malandragem ter aparentagem, se aparentar. E não construir barreiras, velho. Não construir fronteiras, mas compartilhar de conhecimentos. Tá entendendo? Não vou até aqui, não vou até ali, mas compartilhar. Eu tenho esse aqui, tu tem o que aí? Vamos juntar, com certeza a gente depois dessa junção vai estar maior. Eu penso, eu levo por esse lado, essa liberdade, essa aproximação, essa forma de estar sem padronizar, porque de novo a padronização e a divisão são mecanismos, são ferramentas do colonialismo. Padronização e divisão. Dividir para multiplicar. Eu uso a palavra compartilhar para se fortalecer. Sabe? Quando o colonialismo diz pelo meio intelectual, física e matemático e ciência, né? A defesa do quem sabe mais, quem pode mais, quem tem, quem teve. E não é por aí, é o ser. E a gente é amigo. E aí é aquela coisa também, né? De viver na rua você tem que. Quem não tem dinheiro na caixa tem que ter, quase que obrigatoriamente, articulação na praça.
E aí, para além de articulação, é parente mesmo. Para além de amigo na praça, eu digo, vou mais além de articulação e de amigo na praça. Eu vou mais profundo, tem que ter parente na praça, né? E não só para quando estiver na mal se aproveitar deles, é para se fortalecer e fortalecer eles também. Nos fortalecer junto, para junto nós compartilharmos a melhor forma de nos relacionarmos mutualmente. Perfeito. Obrigado, foi massa aí poder ouvir essa troca de compartilhar histórias, experiências e conhecimento. Agora, vamos falar um pouco sobre essa ideia da capoeira não ser uma só, né? E sobre todo esse processo de construção de capoeira que não se faz sozinho, né? Que se faz com a comunidade, assim, né? A capoeira, ela sozinha, ela é a mistura de tudo. De tudo quanto é poder que tu tem colocado ali. Se tu tem o poder de cantar, tu vai ter que colocar lá na capoeira que tu for. Se tu, porque aí é um poder, de fato é poder. Cantar é poder. Se tu até se tu tem o poder de falar, né, de bem de bem oralizar a capoeira é outro poder. Então existe o poder da fala, existe o poder do cantar, que deve ser igual, ou talvez cantar talvez seja melhor. Tem gente que não fala, mas canta, porque parece que cantar é melhor. Então, se falar, a palavra é poder, a fala é um poder do corpo, né? O cantar é um poder até mais gostoso, né? E que, né? É, e que, é, deixa eu ver, supre. Cantar, você já passa o recado que quer falar na fala, assim, muitas vezes. Você cantando, você passa o recado. Cantando, você já passa o recado. Então, aí que você fala, você pode falar, viver, né? A capoeira, existe a capoeira cantada, contada, existida pela oralidade, e pela oralidade, o poder da oralidade aumenta com o poder da musicalidade, do canto. A musicalidade está dentro, o canto está dentro da musicalidade, que, que o cantar, que aí musicalizar não é só cantar, né? E cantar, só cantar já é musicalizar. Mas cantar, tocar, né? E o capoeirista toca, canta e dança. Uma vez um capoeirista disse, né, antigo, disse, poxa, o capoeirista não consegue, ninguém consegue assobiar e cantar e chupar cana. E o capoeirista é digamos, desses mágicos que, ao mesmo tempo, ele conta a história, dá para entender ela oralizada e falada, cantando, tocando. E ele dança. Saltar, o capoeirista toca o pandeiro, canta e dança. Fala de como esse compromisso de trazer a capoeira para o sétimo campo. Caindo para dentro de uma viagem profunda, mas não para fora, mas para dentro do que a capoeira faz, e fazer essa viagem de autoconhecimento, né? E também de territorialização. A capoeira faz isso, né? E como eu já disse, a capoeira e a arte e a cultura, ela politiza o ser, né? Para ser, sendo, e para desapegar do ter. Conhecimento no mundo político geral. E por essa necessidade de estar na rua e dependendo de vários grupos aqui, grupo ali, era o grupo da Ceasa, era o grupo do Mercadinho, era o grupo da Capoeira, é o grupo do Break, é o grupo político, né? Então eu sempre fui envolvido em grupos e nessa coisa de se envolver em grupo, eu fui envolvido em vários grupos políticos. E aí eu passei um tempo envolvido com movimentos sociais que
que sempre os partidos eleitoreiros se aproximam da arte e da cultura, né? E alguns desses momentos eu passei pelo PT, pela gestão e tal, e tive um pouco de formação política daquele ponto de vista eleitoreiro partidário e tal. Mais tarde eu tive um estudo político mais ampliado com a galera, como eu já falei aqui, do Levante e do MST e da Consulta Popular e depois vindo do Marcha Mundial de Mulheres e tal. E nessa viagem que a gente começa lá na frente, né? Dando valor ao que é de fora. O brasileiro é condicionado a dar muito valor ao que é de fora e ter pouca informação sobre o que é próprio. Então, né, viajando para dentro, eu me descobri territorializado, enquanto povo, enquanto pertencimento de quê? De nação, né? E me encontrando com aqui uns maracatu, por exemplo, de nação mesmo. Por exemplo, a gente tem um maracatu daqui né, o maracatu da Várzea, né? Maracatu Real Várzea, do Capibaribe, Real Várzea, maracatu Real da Várzea a gente tem aqui. E a gente tem o maracatu nação, mas de 2000, dos anos 2016, isso, pra cá, é que eu embarco mais na política que eles chamam, no mundo político partidário eleitoreiro, de política de base. E eu embarquei nessa que eu achei interessante, né, fazer algo para você, para o seu povo, da sua terra. Defender algo que tenha mais identidade, que é algo que você se identifique mais, uma pauta que você se identifique mais. Então, qual seria a pauta que eu me identificaria mais depois de ter passado por esse meio cultural e artístico todo? Seria a minha terra, a terra em que eu piso, né, as pessoas em que eu vivo próximo, que seria o meu quilombo, Sétimo Campo, que aí nessa viagem de política de base que partido eleitoreiro, partidário, né, faz essa quer trazer formas de comportamentos sociais para dentro de uma forma de vida que já existia, né, que é coisa do colonialismo. A gente eu me desperta a coisa de se fortalecer enquanto território, enquanto identidade. Que eu descobri que nesses estudos, nessas pesquisas, dessas investigações, que a gente né, já falei aqui de valorizar outras coisas e não as nossas próprias, a gente vive uma crise de identidade no Brasil inteiro. Primeiro porque a gente não fala o nosso próprio idioma, a gente não inventou a nossa língua, tipo Pindorama seria o nome da nossa nação. Eu acredito que Tupi seria a nossa língua oficial. E que não foi por aí que foi. A gente até hoje está condicionado a exaltar, a defender uma cultura europeia, sendo que a gente somos afro-indígenas. Né? Então a gente cai em toda essa carga de consciência quando eu começo a questionar essa galera que vem fazer trabalho de base nas bases, política de base nos territórios e tal. Começo a dizer, peraí, que onda é essa de fazer aqui uma coisa que a gente aqui já faz com a cultura e com a arte há muito tempo mesmo. Não, velho. Aí então veio com essa coisa do fortalecimento da identidade minha quanto um povo em que eu pertenço, uma terra em que eu vivo, fortalecimento do onde eu sou e de quem eu quero fortalecer com as ferramentas e as armas, né, de que nós podemos usar, a gente que é o conhecimento, a habilidade artística, cultural, política, não deixa de ser, que a gente constrói, que é fazer coisas aqui mesmo para nós mesmos. Quem gosta de nós somos nós mesmos. E eu confesso a tu que essa coisa vinha latejando desde 2016, mas o soco na cara, como diz Mike Tasso, foi na pandemia, doido.
Né? Tá tudo bem até você levar o primeiro soco na cara. E aí você despertar e dizer, eita porra, agora sou eu mesmo. Não é assim, eita, achei um caminho de defender minha identidade. Achei um ponto seguro, sei, mas precisou de tudo isso para eu me encontrar defendendo e para que isso viesse se fortalecer é fazer, praticar arte e cultura que eu, nesses estudos lá acadêmico, estudo academicista, estudo marxista, leninista, né, estudo progressista, neoliberalista, tudo é da colonização, galera. Né? Defender a democracia. Aqui na favela e no quilombo, ninguém sabe nem que porra é democracia, doido. A gente sabe o que é dar a mão, união, né? Cultura, união, unir força para fazer o palhoção da quadrilha, se organizar para fazer a arte, a cultura. A gente sabe o que é isso, né? Mas não sabe o que é democracia, porque a democracia só serve para o imperialismo, essa democracia aí. E aí a gente aqui vem numa pegada, se descobre enquanto, com essa ajuda da universidade, fazendo altas cartografias, tal, e até por sua vez fazendo altas, a gente começa a pegar a mãe e fazer a nossa e a entender do que é e fazer a própria nossa. Né? Se apropriar dessa ferramenta que foi importante e ainda está sendo importante para a gente fazer a nossa busca de identidade. E aí se fortalecer como território, que o que faltava era a gente. Um termo que eu vi que lá na frente, antes, que eu vi que era importante, que a gente fez no Casarão, que é um lugar onde não tem, onde está a ausência de arte, de cultura, qual que vai ser a maior atração lá? Vai ser a violência, velho. Vai ser o dinheiro e a briga por ele. Um lugar onde não tem arte, tem cultura, a maior atração vai ser a briga pelo dinheiro e o ter, né? Que a colonização promove, né? A guerra nos morros, nas favelas, entre os irmãos e os parentes, que é o que o colonialismo promove. E aí a gente vem se fortalecendo no quilombismo, velho. No aquilombamento, né, velho? Eu tem esse soco na cara que quando a gente vê que só quem gosta de nós é nós mesmos, a gente vê, tem na pandemia, mas eu confesso a tu que nego bispo, né? Todas essas ocupações. A primeira experiência de aquilombamento que eu vi acontecer muito, assim que eu vi ela carnalmente tocar em mim, foi no Casarão. Mas também no depois. Na capoeira tinha isso antes e eu não percebia. Quando eu entrava na capoeira, eu estava me aquilombando, sabe? Quando no Casarão eu senti muito isso. E aí a gente né, passou ali esse período agora recentemente atualizando a história. Passamos recentemente a pandemia e com isso veio poxa, veio bater mais na frente outro soco, né? Outro direto no outro olho e bateu que foi a gente tá só pela gente, é a gente mesmo e a gente se fortalece pela gente. E no lugar onde não tem a cultura, a violência que o colonialismo promove é a maior atração. Perfeito. Acho que aí já deu